O exercício 7, para a função cujo gráfico está na figura, vamos obter no item A o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda, o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita no item B, no item C o limite bilateral da função f de x quando x tende a 3, e no item D o valor dela, o valor da função no ponto x igual a 3. Então vamos começar com o item A. X vai tender a 3 pela esquerda, então por valores menores do que 3. Nós vamos ver aqui que, à medida que eu me aproximo do 3 pela esquerda, por valores de x sempre menores do que 3, os valores da função vão ficando cada vez menores e vão decrescendo sem nenhuma limitação, sem nenhuma cota. Então eu posso afirmar que o limite da função f de x quando x tende a 3 pela esquerda, x tendendo a 3 menos, é então menos infinito. Vamos agora no item B, x vai tender a 3, mas agora por valores sempre maiores do que 3, à direita de 3. Então, x tendendo a 3 mais, então significa que eu vou pegando valores da função f para valores de x tão bem próximos de 3 pela direita. Eu estou vendo ali pelo gráfico que os valores da função vão ficando cada vez menores, decrescendo sem nenhuma cota, a mesma coisa que aconteceu no item anterior. Então eu posso afirmar também que a função f de x tende a menos infinito quando x tende a 3 pela esquerda. Para o item C, o limite bilateral, quando x tende a 3, então vemos que a função se comporta da mesma maneira, tanto à esquerda do 3 quanto à direita do 3. Então, nós vamos dizer que quando a função tende a 3, ela vai ter o mesmo comportamento, ou seja, ela vai decrescer sem nenhuma limitação, sem nenhuma cota, e dizemos então que a função f de x tende a menos infinito quando x tende a 3. No item D, é só para enfatizar que a ideia do limite não tem nada a ver com o valor da função no ponto em questão. Aqui no ponto em questão é o ponto x igual a 3, ali está o valor dela no ponto x igual a 3, ou seja, a coordenada y correspondente a x igual a 3 no gráfico, significa aquele ponto ali de coordenada y igual a 1, esse é o valor da função no ponto x igual a 3. Então, f de d é igual a 1. Um exercício 9 para a função cujo gráfico está na figura, vamos obter no item A o limite da f de x quando x tende a menos 2, no item B, limite da função f de x quando x tende a 0 pela esquerda, no item C, o limite da f de x quando x tende a 0 pela direita, no item D, os limites laterais, à esquerda e à direita de x igual a 2, e no item F, as assíntotas verticais. Então vamos começar pelo item A, vamos fazer com que x se aproxime de menos 2, primeiro pela esquerda. Então pela esquerda os valores da função vão crescendo sem nenhuma limitação à medida que o x está cada vez mais próximo de menos 2 por valores de x sempre menores do que 2. Então afirmamos que o limite da f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda é mais infinito. À direita do menos 2, a função vai ter um comportamento semelhante. À medida que x se aproxima de menos 2 pela direita, os valores da função vão ficando cada vez maiores e crescem sem nenhuma cota. Então dizemos que o limite da função f de x quando x tende a menos 2 pela direita também é mais infinito. Então a função se comporta da mesma maneira, tanto à esquerda quanto à direita do menos 2. Então podemos afirmar para o item A que o limite bilateral da função f de x quando x tende a menos 2 é mais infinito. No item B, temos que calcular o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Então fazer com que x se aproxime de 0 pela esquerda, vemos então que os valores da função crescem sem nenhuma cota, à medida que o x fica cada vez mais próximos de 0, sempre por valores de x menores do que 0, negativos. Os valores da função vão crescendo sem nenhuma limitação, então afirmamos que o limite da função f de x quando x tende a 0 pela esquerda é mais infinito.
À medida que o x se aproxima de zero pela direita, que agora vamos observar no item C, os valores da função oscilam, mas oscilam cada vez com valores de f, valores de y, né, cada vez mais próximos de 2. Então, vamos afirmar que o limite da função f de x, quando x tende a zero pela direita, por valores de x maiores do que zero, os valores da função vão oscilar indefinitivamente, mas com valores da função cada vez mais perto do valor 2. Portanto, o limite da f de x quando x tende a zero pela direita é 2. Agora vamos observar o comportamento da função quando x se aproxima de 2 pela esquerda. Então, por valores de x menores do que 2, os valores da função vão se aproximando cada vez mais próximos daquele ponto que corresponde à bolinha branca ali no gráfico, que corresponde à ordenada 2. Portanto, à medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, os valores da função estão cada vez mais próximos de 2. Então, afirmamos que o limite de f de x é 2 quando x tende a 2 menos. Vamos aproximar agora de 2 pela direita, por valores de x cada vez mais próximos de 2, sempre maiores do que 2, e os valores da função vão decrescendo sem nenhuma cota, portanto, à medida que o limite, nesse caso, então, é menos infinito, né? O comportamento da função se comporta dessa maneira, né? Decresce sem nenhuma cota à medida que o x se aproxima de 2 pela direita, então o limite de f de x é menos infinito quando o x tende a 2 pela direita. No item F, as assíntotas, para obter as assíntotas verticais, basta olhar os pontos onde existe um limite infinito, ou à direita ou à esquerda, tanto faz. Então, no ponto x igual a menos 2, à direita e à esquerda o limite é mais infinito. Então, a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical do gráfico da função. No x igual a zero, nós temos um comportamento semelhante à esquerda, basta em um dos sentidos, né? Tanto à direita ou à esquerda, tanto faz. Então, o limite da função f de x para x tendendo a zero menos é mais infinito. Então, a reta vertical x igual a zero, que é o eixo do y, também é uma assíntota vertical. Além disso, temos no ponto x igual a 2 a função tendendo a menos infinito quando x tende a 2 pela direita. Portanto, a reta x igual a 2 também é uma assíntota vertical. Essas são as três retas verticais que são assíntotas do gráfico da função f. Exercício 21. Esboce um gráfico possível de uma função f com as propriedades especificadas. São possíveis muitas soluções diferentes. A propriedade 1, que foi pedida, é que o domínio da função f seja um intervalo fechado de menos 1 a 1. Segunda propriedade é que a função assume o valor 0 nos pontos de extremo do intervalo, em menos 1 e em 1, e também no ponto médio, no ponto x igual a 0. E a terceira propriedade é que a função tende a 1 no ponto x igual a 0, tanto à direita quanto à esquerda, um limite bilateral, e tende também a 1 nos pontos de extremo do intervalo, à esquerda do 1 e à direita do menos 1. Então vamos a um possível exemplo aqui de uma função que tem essas três propriedades. Existem literalmente infinitas possibilidades para o gráfico desta função. Então, eu coloquei ali 3 bolinhas pretas que correspondem à propriedade número 2, que os valores da função, o gráfico passa por esses 3 pontos, né? O valor da função é 0 naqueles 3 pontos, no menos 1, no 0 e no 1. Eu coloquei 3 bolinhas brancas na altura y igual a 1, eles correspondem aos limites, a propriedade 3, que o limite da função f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, ou 1 pela esquerda, ou x tendendo a 0,
tanto à direita quanto à esquerda, esse limite deve ser 1. Coloquei então aquelas 3 bolinhas brancas onde o gráfico não passa, né, o gráfico passa pelos pontos das bolinhas pretas, mas agora eu vou unir as bolinhas brancas por uma curva, né, da maneira como eu quiser, por exemplo assim. Então essa é uma função, o gráfico de uma função que satisfaz as 3 propriedades. Aí, o domínio dela é realmente um intervalo fechado de -1 a 1. Os valores que forem pedidos no item 2 estão perfeitamente satisfeitos ali. A função, o valor dela é 0, tanto no -1, no ponto x igual a 0 e também no ponto x igual a 1. E a propriedade 3, né, que o limite lateral quando x tende a -1 pela direita, por valores maiores do que -1, a função se aproxima cada vez mais do ponto y igual a 1. A mesma coisa acontece na origem, em ambos os sentidos, a direita do 0 e a esquerda do 0, e a mesma coisa acontece quando x tende a 1 pela esquerda. Então está aí um exemplo, né, uma função que satisfaz essas 3 propriedades. Existem infinitas soluções, né? Por exemplo, vou colocar de novo as bolinhas pretas e as bolinhas brancas e vou unir os gráficos, vou unir as bolinhas brancas, né, com uma curva. Então, por exemplo, essa curva aqui, né, um outro exemplo, né, cada vez que eu considero uma curva diferente, né, tem um exemplo diferente aí da função que satisfaz as mesmas 3 propriedades. Posso até começar a complicar mais, botar aí um ponto intermediário onde a função passa e, enfim, né, posso até ter uma assíntota, né, uma assíntota vertical, né. Então, ali naquele ponto ali entre 0 e 1, a função tem uma assíntota vertical, tem um comportamento, a função tende a menos infinito, a mais infinito, enfim, mas ela está definida no ponto, tem uma bolinha preta, então o domínio é todo o intervalo de -1 até 1, né. Então, existem infinitas possibilidades. Podem ser bastante complicadas, bastante complexas, até a mais simples de todas, né, que eu deixei por último, que é essa função aqui, a função constante, né. Ela é constante igual a 1, exceto nos pontos onde ela foi pedida para ser igual a 0, né, que foi nos pontos -1, 0 e 1. Também essa função constante igual a 1, exceto nos pontos -1, 0 e 1, ela é uma função que satisfaz as 3 propriedades pedidas. Exercício 25. Esboce um gráfico possível de uma função f com as propriedades especificadas. São possíveis muitas soluções diferentes. Propriedade 1. A função deve assumir o valor 0 nos pontos -3, 0 e 2. Propriedade 2. Limite da f de x quando x tende a -2 pela esquerda deve ser mais infinito. Quando x tende a -2 pela direita deve ser menos infinito. E propriedade 3, o limite da função f de x quando x tende a 1, tanto à direita quanto à esquerda, o limite bilateral, deve ser mais infinito. Então, esta aqui é uma das infinitas possibilidades, né? Coloquei as 3 bolinhas pretas correspondentes à propriedade número 1, que diz que f de -3, f de 0 e f de 2 deve ser 0. Então o gráfico da função passa por esses 3 pontos ali que estão assinalados no gráfico. O limite da função quando x tende a -2 pela esquerda deve ser mais infinito. Pela direita deve ser menos infinito. Então a reta x igual a -2 é uma assíntota vertical do gráfico da função. A função também vai ter uma assíntota vertical em x igual a 1, já que o limite lá bilateral é mais infinito. Então, pela esquerda do -2, o limite deve ser mais infinito. Então, uma possibilidade está aí, né? Passando sempre pelas bolinhas pretas, né? Segundo a propriedade número 1, a função deve passar por aqueles 3 pontos ali assinalados. À direita do -2, a função deve tender a menos infinito. Então está aí uma das possibilidades. Coloquei ali aquela bolinha branca correspondente ao ponto x igual a 0. A função não passa por aquele ponto, a função sofre uma descontinuidade, passa pelo ponto
0, né, que está ali na origem. Para a assíntota x igual a 1, o comportamento deve ser este, né? A função deve tender a 1, tender a infinito, mais infinito, tanto à esquerda quanto à direita do 1, passando pelo ponto lá da bolinha preta correspondente ao ponto com coordenadas 2, 0. Então está aí um exemplo, né? Existem infinitas possibilidades, vou colocar aqui apenas mais uma, né? Então ali as 3 bolinhas pretas mais uma vez, as assíntotas verticais, com a propriedade de que o limite no menos 2, o limite pela esquerda é menos infinito e a direita é mais infinito. Agora fiz com que a função passasse pelo ponto 0, 0 sem uma descontinuidade. A assíntota vertical x igual a 1 está ali representado, o limite bilateral, quando x tende a 1, a função é mais infinito. E nada disso, ninguém falou nada sobre o domínio dessa função, né? Então no primeiro exemplo eu dei um exemplo onde um domínio da função era o intervalo de menos 3 a 2, excluindo os pontos ali da menos 2 e 1, né? Onde eu tenho uma assíntota vertical. Então a função que ela pode estar definida fora deste intervalo menos 3, 2, né? Então por exemplo aqui ela está definida à esquerda do menos 3 e pode estar definida também à direita do x igual a 2. Existem, como você pode imaginar, infinitas possibilidades para o gráfico desta função com essas 3 propriedades. Aqui estão apenas 2.